aí, galera, bacana? Vamos começar agora mais uma aula do Odeio Física e agora com eletricidade. Tudo bem? Professor Dario, canal Odeio Física, aula de eletrostática. Vamos começar essa ciência maravilhosa que faz tanta gente arrancar os cabelos, ficar desesperado, porque não entende esse negócio de eletricidade. A gente tem que lembrar o básico, né? Então vamos pensar, dar uma olhada aqui nessa figura. Aqui na figura, a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente consegue lembrar que o átomo ele é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Lógico que tem outras coisinhas aqui no meio, mas aí fica mais adiante, tá certo? Então a ideia é a gente lembrar que quando eu tenho uma carga, significa que algum elemento está ganhando ou perdendo elétrons. Por isso que o nome é eletricidade. Por isso que é eletrostática ou eletrodinâmica. Elétron, vem de elétron. As cargas negativas, certo? São eliminadas ou você ganha. É o famoso jogo do perde-ganha. Parece show do milhão, alguma coisa assim, você perde ou você ganha, mas... Oi! Não, na verdade, você tem que estar ligado nisso aí, tá bom? É, tá bom. Então, como eu disse, a carga, ela é um fruto de ou perder elétron ou ganhar elétron. Então, imagina, se você tá de boa na lagoa, sua carteira tá ali, vamos pensar nisso como dinheiro, sua carteira tá zerada, né? Isso acontece muito comigo, a carteira está zerada. Professor, né? Então, sua carteira está zerada. Se você ganha R$2, ô miséria, você ganha R$2, você fica com mais 2 de dinheiro. Agora, se sua carteira está zerada e alguém lembra que você está devendo, você compra uma coisa no mercado, fica devendo R$5, você ainda está perdendo, entre aspas, dinheiro. Então, você está com 5 a menos, não é verdade? Só que isso é fácil a gente pensar em dinheiro. Quando a gente pensa em carga, a carga é negativa. Então você vai ter que pensar ao contrário. Quando um átomo ganha elétron, ele fica mais negativo ainda, porque o elétron é negativo. Então se eu tenho um átomo que está neutro, zerado, e ele ganha mais 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a mais. Só que a carga dele é menos 2 elétrons, ou a carga elementar. A gente vai ver que a carga geralmente é medida em Coulomb. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. O que eu quero que vocês entendam hoje é que a carga ela é formada por ou ganhar elétrons ou perder elétrons. Se eu ganho elétrons, eu estou ganhando coisas negativas, então cada vez menos, 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 menos. Se eu perco elétrons, eu estou perdendo coisas negativas, então eu fico mais, mais, mais. Beleza? Nesse sentido, eu tenho várias maneiras de fazer esse ganhar e perder elétrons, que a gente chama de processos de eletrização, ou métodos de eletrização. Nós temos 3 tipos, por atrito, por contato ou por indução. Pessoal, 3 princípios de eletrização. Por atrito, coisa mais fácil do mundo. Quando é que as pessoas têm atrito? Você já viu uma briga de rua? Ó, o pau quebrando, pá, eita porra, eita porra! Quando as pessoas brigam, elas estão de acordo? Se não, eu concordo contigo, vou meter a mão na tua cara. Não é assim que acontece. Se há um atrito, há uma discordância, as pessoas não concordam. Quando eu tenho uma eletrização por atrito, qual é a principal característica? Elas ficam com sinais diferentes. Anota aí, eletrização por atrito, sinais diferentes. Então, se eu tenho 2 objetos e faço o atrito deles, eles ficam com sinais diferentes. Um vai ficar com a carga positiva e o outro vai ficar com carga negativa. Um vai perder elétron, por isso ficou positivo, e o outro vai ganhar elétron, ficou negativo. Fácil. Eletrização por atrito, principal característica, cargas diferentes. Beleza? O outro processo de eletrização é a eletrização por contato. Aí fica fácil, né? Aquele boy magia. Yes. Contato. Eletrização por contato. Então é quando tem, ó, o contato, o touch, certo? E quando as pessoas entram em contato, mas um contato bacana, de comum acordo, estamos entrando em contato. É porque a gente está, ó, concordando. A gente, né, tem uma afinidade. Então a eletrização por contato faz com que os 2 elementos fiquem com o mesmo sinal. Ou os 2 ficam positivos, ou os 2 ficam negativos. Então não esquece isso. Atrito, ó,
chibata, sinais diferentes, briga, contato, mesmo sinal, tá certo? Muito fácil. O outro processo de eletrização é a eletrização por indução. Quando a gente fala indução, ó, fulano tem que induzir o outro, ou ciclano induzir o outro ao erro. A gente vê muito isso em política, né? Os cabas vêm, ó, só induzindo nós. Então, a indução, se eu preciso induzir você, é porque inicialmente você não está concordando comigo. Na verdade, se eu estou precisando induzir, eu preciso mudar a sua ideia. Então, é aquele caba feio, né, mal acabado, chega na gatinha na festa, né, ela olha para ele assim, Jesus misericordioso, até que ele induz ela a mudar de ideia. Ele mostra a carteira. Essa foi péssima, mas infelizmente tem mulher que é assim, né, não são todas. Então, né, é uma mudança de ideia, né? Porque, como diz um ditado, não existe homem feio, existe homem pobre. O que acontece? A indução faz com que há necessidade de mudar de ideia. Então, quando um objeto induz o outro, detalhe, induzir não encosta, porque se encostar, vira contato. Um objeto, geralmente a gente chama de indutor, ele se aproxima de outro, e aí ele provoca um processo de indução. A gente vai ver aqui em alguns detalhes, alguns exemplos em vídeos futuros, nos exercícios e tal, que precisa muitas vezes de um elemento de aterramento, alguma coisa assim. Mas o que eu quero que vocês entendam agora nessa aula é isso, que a indução provoca uma eletrização com sinais diferentes. Se o indutor é positivo, o elemento induzido fica negativo. Preste atenção que ainda precisa de um princípio importante que eu quero que vocês entendam agora. Dentro do processo de eletrização, pessoal, a gente tem dois princípios importantes. O mais importante deles, ou pelo menos um dos mais importantes, é o princípio da atração e repulsão. Vamos lembrar? Sinais iguais, acontece uma repulsão. Os opostos se atraem, né? Só que aí eu tenho um negócio para falar aqui no fundo do olho de vocês. Esse negócio que os opostos se atraem só funciona para carga, viu, pessoal? Esse negócio de, não, fulano e cicrano não tá dando certo, eles não se bicam. É porque os opostos se atraem. Não, isso é porque você procurar sarna para se coçar. Tem um monte de relacionamento tóxico aí, porque o negócio dos opostos se atrai. Isso é furada. Mas com carga é verdade. Um positivo com um negativo, atração. Carga positiva com positiva, repulsão. Negativo com negativo, repulsão. Isso é um dos princípios. O outro princípio importante, eu já vou falar logo bem aqui, é o princípio de conservação da carga. Lembra daquela velha história? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma, mas continua mantendo a carga. Como é que funciona isso? Vamos prestar atenção? A lei de conservação de carga é o que a gente chama de momento bondista. Você vai fazer uma reflexão, você vai respirar fundo, igual os monges budistas. Ele diz assim, todas as cargas que eu tenho antes, se eu somar todo mundo e somar todo mundo depois, isso vai permanecer constante, certo? Então, se eu pego a carga do A, a carga do B e a carga do C, somo antes, deu 10. Então, A mais B mais C somando depois também tem que dar 10. A carga se conserva, certo? Como é que a gente coloca em prática? Vamos pegar aqui um exemplo. Tem-se 3 esferas condutoras idênticas, A, B e C. A esfera A positiva, a esfera B negativa, são eletrizadas com cargas de mesmo módulo que. Pessoal, primeira coisa importante, esferas condutoras idênticas. Então, significa que elas têm a mesma capacidade de manter a carga. Então, elas vão ter a mesma carga. Dependendo do processo de eletrização, elas são idênticas. Isso aqui é importante. A outra coisa importante é que o A é positivo e o B é negativo, mas as duas têm carga Q. E a esfera C está inicialmente neutra, o C está zero. São realizadas as seguintes operações. Primeiro, toca-se C em B. Se o C pegou em B, então vai rolar um troca-troca aqui com contato. E o A é mantido à distância, ou seja, o A não se mete. Depois separa o 2. Depois pega o C e vai com A. Esse negócio aqui também, negócio que vai pegar um, pega outro. Mas é assim que está funcionando. Pegou o C com o A, com o B mantido na distância, depois separa. Depois pegou o A com o B. Rapaz, o negócio aqui é a dança do machista. Com o C mantido à distância e separado. Qual a carga final da esfera A? Dê a sua resposta em função da carga Q. Vamos prestar atenção como é que a gente faz isso aí, então.
Então, eu tenho 3 cargas, a B e a C. A esfera A mais Q, a esfera B menos Q e a esfera C neutra. O que a questão diz? Nós vamos encostar o B com o C. Quando encosta o B com o C, o que foi que a gente aprendeu? A soma das cargas no início tem que ser igual à soma das cargas no final. E quando a eletrização é por contato, os dois ficam com o mesmo sinal. Então, vamos fazer as contas? Menos Q mais 0 dá menos Q. Então, se eu tenho um total de menos Q no início, eu tenho que ter um total de menos Q no final. Como as esferas são idênticas, eu coloco a metade para cada um. Então, elas recebem... O total de cargas é dividido de forma igualitária, porque são idênticas. Então, a carga B agora é menos Q sobre 2, e o C, que estava neutro, virou menos Q sobre 2. Qual é o outro agora? Vamos separar o B e vai encostar o A com o C. Então, vamos lá? Ó, o B ficou no canto, agora vamos encostar o A com o C. O C agora está menos Q sobre 2. E o A já tinha uma carga mais Q. Somando Q menos Q sobre 2, dá Q sobre 2. O total do início tem que ser o mesmo total do final. Como elas são idênticas, eu pego isso aqui e divido por 2. Q sobre 2 dividido por 2 dá Q sobre 4 para cada uma. Então, já foi o segundo toque. Primeiro tocamos o B com o C, depois o A com o C. Agora vai tocar quem? Então, o B vai tocar com esse A aqui, ó. O B tocar com esse A. Tocando o B com o A, continua o mesmo esquema. O A mais Q sobre 4, o B é menos Q sobre 2, dando um total de menos Q sobre 4. Só somar aqui, pessoal, obedecendo o sinal. O total no início tem que ser o total no final. Isso aqui até abusando, né? Porque é sempre a mesma coisa. Mas é isso mesmo, é o mesmo raciocínio. Como são esferas idênticas, pegando aqui o menos Q sobre 4, dividindo para os dois, dá menos Q sobre 8 para cada um. Então, a esfera A fica com a carga menos Q sobre 8. Portanto, letra D de doido! E é isso, pessoal. Eletrização é muito fácil. É só você ver as pessoas no dia a dia. Atrito, porrada, sinais diferentes. Contato, indução, sinais diferentes. E lembrando que os opostos se atraem e os iguais se repelem, mas só para a carga. E também que a carga se conserva, tá bom? Fica ligado, se inscreve, se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, toca o sininho porque vai sempre ter vídeos novos, aulas novas, exercício, preparação, curte e compartilhe. Pode também comentar aí, ver qual é o assunto que você quer, qual é a dúvida que você tem, manda pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Muita luz a todos, fique com Deus, até a próxima!